Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, meu Instagram é @sinapsecreativa.estudos e lá eu trago um pouquinho da rotina de estudos, dicas de aprendizagem, como melhorar sua performance no vestibular e outras dicas também relacionadas à organização e produtividade. Então se você não me segue, corre lá que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Bom, o tema de hoje parece simples, mas é uma dúvida que muitos alunos têm e nem sabem que tem essa dúvida. Porque se você não resolve este probleminha lá no começo do seu ano letivo, lá no começo do seu planejamento, isso pode virar uma bola de neve e te prejudicar muito perto das provas finais. E qual que é o tema em si? Por onde eu devo começar a estudar e como? Então, eu sempre que vou atender algum aluno ou conversar com algum amigo, eu pergunto a seguinte coisa para ele: você já sabe por onde começar? Você já tem o material de começar a estudar? Você já sabe como serão os seus dias de estudo? Eu acho que essas perguntas são fundamentais para determinar o ritmo do seu ano. E por que eu digo isso? Antes de você de fato começar a ver conteúdo, fazer exercício, fazer simulado ou tentar montar algum planejamento de fato até essa prova que você vai prestar, até essa banca que você vai prestar, você precisa saber por onde começar. E o que é isso? É que horas você vai estudar, quais materiais você vai utilizar. Então a primeira coisa é saber em quanto tempo você quer passar. Qual é o seu plano? Se for o vestibular, normalmente as pessoas planejam um ano. Se você já terminou o ensino médio ou está no terceiro do ensino médio, você provavelmente vai querer ser aprovado em um ano. Ou seja, você tem menos que 12 meses. Não dá para considerar um ano completo, pois os cronogramas de fato possuem 40 a 46 semanas, sem contar a revisão e os vestibulares de fato. Portanto, esse um ano que os alunos imaginam não existe, então é menos de um ano. Tenha essa plena consciência. Uma outra coisa muito importante é: eu tenho disponibilidade para estudar e fazer esse cronograma, todos esses conteúdos caberem dentro desse um ano? Se eu não tiver, a minha estratégia terá que ser diferente de um aluno que tem o tempo integral para esse estudo. Então, supondo que você faça colégio na parte da manhã e à tarde você dedique ao vestibular, você já não vai ter o período inteiro para fazer esse estudo. Se você trabalha na parte da manhã ou na parte da tarde, um desses turnos do seu dia também estará comprometido com uma atividade que não depende de você, ou seja, você terá só metade desse bloco diário. Logo, o planejamento será diferente. E também é muito diferente de um aluno que tem o tempo integral para se dedicar ao vestibular, onde ele pode colocar mais matérias diárias, aumentar esses blocos de estudo e conseguir entrar em provas antigas e simulados antes desse aluno que usa meio período. Ou seja, são vários pontos que você tem que analisar sobre tempo, sobre período e sobre a sua disponibilidade de fato. Outro ponto que os alunos também não se atentam é por onde eles vão estudar, né? Então a gente tem duas situações macros que costumam acontecer com esses alunos que prestam vestibular e concursos, que é o cursinho presencial e o cursinho à distância, cursinho online. Quando é presencial, a gente vai fazer com que esse aluno entre naquela primeira situação que eu te falei lá atrás, ou seja, ele não vai ter um período inteiro de estudo. Parte desse período do dia dele será dentro de um cursinho assistindo aulas, ou seja, esse horário ele não consegue modificar na estratégia tradicional. E o aluno com cursinho online vai ter mais tempo de estudo sozinho, vai ter mais tempo de estudo ativo, mas vai enfrentar outros problemas, que é a procrastinação e talvez a falta de organização por não ter um horário fixo para fazer aquelas aulas. Então entende que são duas situações que têm muitos prós e muitos contras, mas que deve ser analisada. Se você for fazer um cursinho presencial, ele será integral? Será diurno? Será noturno? Ele será específico para o curso que você vai prestar, ou seja, a carreira que você vai prestar? Qual é o seu foco? Então, você tem foco em faculdades particulares, faculdades públicas? Outro ponto a ser considerado é a sua primeira vez em vestibulares? Você já prestou antes? Você é veterano em prestar vestibular? Ou você é completamente novato? Todos esses pontos devem ser considerados quando você vai sentar para montar o seu planejamento do ano.
Tudo isso modifica de alguma forma a forma com que você vai estudar. Outra questão muito importante que os alunos costumam até me chamar de chata é por onde você vai estudar. Então, se você está fazendo um cursinho tradicional, presencial, provavelmente você tem um material muito extenso, completo. Mas você se adaptou a esse material? Por exemplo, matemática você vai estudar pelo livro do cursinho, biologia você vai estudar por um livro didático, filosofia você vai estudar por outra apostila. Então, tudo isso tem que ser anotado no planejamento. Cada matéria que você vai fazer, cada disciplina, por onde você vai estudar o material teórico, caso haja necessidade, por onde você vai fazer os exercícios, se é no próprio livro, se você vai pegar listas da internet, se você vai pegar listas de cursinho ou material disponibilizado na plataforma. Uma outra questão também, de onde virá os seus simulados? Você já tem eles impressos? Você já tem os arquivos? O seu cursinho disponibiliza? Sua plataforma disponibiliza? Então, todo esse processo de separação de material tem que ocorrer lá no começo do ano, para que ao decorrer das semanas você foque exclusivamente em estudar o conteúdo. Durante os dias, se você bem sabe como os blocos de estudo são muito restritos. Com o cansaço, a falta de atenção e o acúmulo de matérias, fica cada vez mais difícil tentar planejar alguma coisa. Então, durante esses blocos de estudo, o seu tempo é dedicado ao conteúdo e não ao planejamento. E isso tem que ocorrer antes. Então, quando você sentar para estudar, você tem que saber aonde pegar o material, o que acessar e o que fazer. Obviamente, não dá para decidir tudo que vai ocorrer do ano em uma semana, lá em janeiro, lá em fevereiro. Obviamente, o nosso planejamento sofre alterações, mas são alterações pequenas, são melhorias que a gente faz no planejamento. Então, a gente muda a quantidade de exercícios daqui, pula uma matéria que você tem facilidade, adianta uma prova simulada que você precisa fazer, aumenta ou diminui o tempo de outra disciplina que você está com mais dificuldade, mas não mudar a estrutura do planejamento geral, porque senão o aluno se sente muito perdido e recomeçar é como se você mudasse uma chavinha novamente e reiniciasse o processo de estudo. Por isso que a gente tem que decidir isso no começo. Então, além de você decidir período, dias da semana que você vai estudar, definir se nos finais de semana você vai estudar ou vai fazer só simulados, quais serão suas horas de descanso, quais serão suas horas de lazer, porque é muito importante, ninguém vive só de estudar. Então, para você que está me assistindo, entenda que a palavra estudar o tempo todo é uma ilusão. Nenhum aluno consegue levar essa carga de estudo durante muito tempo, sem chegar no final dessa corrida todo despedaçado. Então, assim, você precisa colocar horários de lazer, horários de descanso, horários de leitura, para que você tenha um equilíbrio nessa sua vida acadêmica e nessa sua vida pessoal. Então, relembrando, horários, organização, se vai ser presencial ou à distância, no caso de plataformas e cursinhos presenciais, materiais que serão usados, e além dos materiais que serão usados, que são os materiais tradicionais, onde você vai pegar teoria, exercício e as provas, tem os materiais auxiliares, que normalmente entram na questão da redação, que são materiais que podem compor um repertório para que você faça a redação, para que você faça uma boa redação, juntamente com o estudo da estrutura, e materiais de repertório para a prova. Então, existem muitas bancas hoje em dia, existem algumas particulares aqui de São Paulo que abordam esse tipo de prova, onde eles pegam um contexto, no caso de vestibulares de medicina, pegam assuntos médicos, assuntos de aparelhos médicos, assuntos de biotecnologia e trazem para o universo do vestibular. Então, estudar um pouco desses assuntos, dependendo da banca que você vai prestar, dependendo do teu objetivo de prova, te auxilia muito na resolução dessas questões, além da matéria do ensino médio. E eu acho que a última parte, não menos importante, é a questão das obras literárias. Então, tenha em mente que você vai prestar diversas bancas, ou às vezes o aluno tem um único foco, mas que você precisa ranquear essas bancas que você vai prestar para que você tenha uma ideia de quantas obras obrigatórias você precisa ler até o dia da prova de fato. E aí tem uma polêmica muito grande onde a maioria dos alunos me pergunta
Eu tenho que ler a obra literária? Eu posso ver sua análise? Mas eu acho que isso é assunto para um outro vídeo que eu vou fazer aqui no canal especificamente sobre literatura. Mas voltando a esse assunto geral das obras, supondo que você vá ler elas. Então, ranqueie 3 bancas principais e veja se as 3 têm obras literárias. Em média são 6, 7 livros, 8 livros. Então imagine que seja 8 livros por banca. Você não vai conseguir ler essa quantidade de livros com a devida atenção, com o devido aprofundamento crítico para que você tenha uma boa análise e faça a prova a tempo. Então você tem que ranquear essas bancas, ou seja, pegar uma ou duas no máximo, selecionar essas obras, ver as obras que você já leu no passado, ou se você não leu, obras que são mais fáceis de compreender, que tem uma leitura um pouco mais simples, para que você dê um gás nesse processo inicial de estudo. Então veja quantas obras são, quantidade de páginas, qual é o período do dia que você consegue fazer essa leitura. Uma dica minha que eu sempre usei assim na minha vida é que eu não conseguia ler muito dentro de casa, estudando dentro de casa ou dentro do cursinho. Eu sempre levei essas obras para ser lida durante o caminho. Na minha cabeça fazia mais sentido, porque era um tempo que eu perdia nesse percurso entre cursinho e escola, cursinho e casa, e eu acho que eu aproveitava muito bem com a leitura, acabava me ajudando na concentração. Mas tem muitas pessoas que não conseguem ler fora de casa, então não tem problema, abra um buraquinho no teu planejamento para colocar essa leitura diária. E sem exageros, pessoal, você consegue terminar as obras em tempo completamente hábil se você ler, sei lá, 10 páginas por dia, 15 páginas por dia. Não é a quantidade, é a qualidade que você lê também. Se você fizer um pouquinho todos os dias, você vai atingir a meta da mesma forma. Sei que parece óbvio, mas normalmente os alunos aceitam aquele bloco, aquela massa de materiais e começa a caminhar durante o planejamento. E aí percebe que não se dá bem com o material, percebe que aquilo ali não está funcionando para ele. Então é por isso que eu sempre prego para os meus alunos que eu prefiro que eles percam um tempo razoável lá no começo do ano entre planejar, separar, analisar qual que é a melhor proposta para eles, para que depois eles consigam caminhar mais tranquilamente ao longo do ano e sem tantas preocupações, sem tantas alterações assim no planejamento, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida, tiver algo a acrescentar nesse assunto, coloca aqui nos comentários, eu vou gostar muito de saber. Se você não me segue nas redes sociais, é @sinapsecreativa.estudos e por lá eu também dou várias dicas legais sobre isso. Foi um enorme prazer falar com vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!